Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia, uma ilustração com vocês. Imagine que vocês estão num pomar, diante de um pomar. Talvez você tenha andado bastante tempo, esteja com o pé doendo, e aí de repente vê na sua frente aquilo que te parece naquele exato momento como que um paraíso, de tanta fome que você está e tal, cansaço. Aí você vê um pomar. E junto com vocês estão seus pais, que foram criados em meio à natureza, sabem tudo de árvore, meio que como pastor, assim, que sabe discernir o tipo de árvore só pelo formato dela. Mas você, eu já vi isso acontecer uma vez, mas aí você chega diante de um pomar de algumas árvores diferentes, né? O pomar tem várias árvores diferentes, e aí você não sabe, até porque ainda não há frutos na maioria delas, você não sabe direito aquela primeira árvore à sua esquerda, que tipo de árvore que é, aquela árvore bem à sua frente, que tipo de árvore que ela é, aquela árvore mais escondida, que tipo de árvore que ela é. E aí você fica se perguntando como descobrir, né, o tipo daquela árvore. E aí você pergunta para os seus pais e tal, e a resposta te parece quase que um absurdo, muito óbvia e, portanto, quase que uma afronta à sua inteligência, mas é essa a resposta. Bom, meu filho, você conhece uma árvore pelo fruto. Mas, obviamente, algumas árvores ali não tinham fruto ainda, mas isso não muda o fato de que, quando ela tiver um fruto, vai ficar muito claro o tipo de árvore que ela é. Então, se houver uma maçã naquela árvore, ela é uma macieira. Se tiver macieira, né? Se tiver laranja, é uma laranjeira. Se tiver limão, é um limoeiro. E por aí vai. É engraçado e é digno de nota que essa ilustração óbvia foi muito usada por Jesus e mesmo por outros ao longo das histórias bíblicas, né, ao longo do ministério de Jesus. Provavelmente vocês se lembram de Jesus no Sermão do Monte falando sobre os falsos profetas e dizendo: pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, os frutos da pessoa, os frutos daquela, digamos, árvore, demonstram que tipo de árvore que ela é. E aí, obviamente, alguém vai usar aquele tipo de versículo para dizer: então essas pessoas aí com igrejas enormes que curam, que levam pessoas e mais pessoas para Jesus, são boa gente, são filhos de Deus, são crentes, porque olha os frutos que eles estão dando, e olham para o número de pessoas, para as coisas maravilhosas que às vezes acontecem e tal. Mas o que Jesus está dizendo ali, na verdade, ele está apontando para outro tipo de fruto. Até porque essa ideia de que muita gente, de que curas e essas coisas são os frutos, é a ideia dos próprios falsos profetas, né? E Jesus diz isso quando ele diz que chegarão alguns naquele dia, no último dia, que dirão para ele: eu preguei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônio. E Jesus vai dizer para eles: eu não vos conheço. Então Jesus obviamente não está falando desse tipo de fruto. Ele não está dizendo que a evidência de que alguém é filho de Deus é ela levar muita gente para a igreja, é ela ter a igreja cheia, é ela pregar, ela ter certo conhecimento. Não é nada disso. Ele está falando de frutos muito mais profundos, porque se essas pessoas que fazem essas coisas, na verdade elas se desviam do que é o verdadeiro evangelho, da vontade de Deus, do que é bom, do que é puro, do que é santo, o fruto delas as denuncia. Na verdade o fruto delas não é esse monte de gente nem nada, é a maldade com que ela leva essas pessoas para a igreja, que elas atraem essas pessoas. E aí Jesus está dizendo: pelos seus frutos vocês conhecerão. Obviamente a gente tem que perceber direito e saber analisar os frutos, mas Jesus está aqui usando, e esse é o ponto, essa ideia de que os frutos denunciam o tipo de árvore. João Batista já tinha dito isso, né? Ele tinha dito para aqueles que vinham até ele: parem de querer fugir da ira divina e deem frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que realmente demonstrem que vocês estão arrependidos, que vocês são boas gente, são filhos de Deus. Então, para que uma macieira seja uma macieira, ela de fato tem que dar uma maçã, é assim. E obviamente aqui Jesus, em Mateus 7, nesse primeiro texto que a gente citou,
ele está falando de falsos profetas, de gente má, mas a ideia do fruto corresponder à árvore, indicar o tipo de árvore, serve também para boas pessoas, para aqueles que são chamados de cristãos, de discípulos, de filhos de Deus. É isso que a gente encontra de alguma forma nesse texto de Lucas 13, versos 6 a 9. Eu vou ler rapidinho e a gente só conclui essa ideia com a qual a gente vai trabalhar de fruto, né? E dizia Jesus esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. O que Jesus está dizendo aqui é que árvores dignas, boas árvores, de fato elas vão dar frutos, e bons frutos, né? O que ele diz não só aqui, mas ao longo do seu ministério, é justamente isso, que a gente consegue reconhecer de alguma forma, talvez não precisa, não perfeita, mas a gente consegue reconhecer um filho de Deus pelos seus frutos. A gente consegue perceber algumas evidências de que aquela pessoa de fato é um filho de Deus, é um cristão. Então, amarrando tudo que eu disse até aqui, não é porque o IBGE diz que há mais de 50 milhões de crentes no Brasil, que de fato há. Não é porque alguém ouviu uma exposição sobre cosmovisão cristã e resolveu abraçar todas as verdades do cristianismo, dizendo que Deus existe, que Jesus existiu, que Ele morreu, e dizendo até que Ele morreu pelos seus pecados, que isso torna ela filho de Deus. Obviamente que não. O que torna alguém filho de Deus? A gente já aprendeu ao longo dessas exposições e aprendeu ao longo de tanto tempo conversando, que o que torna alguém filho de Deus é o próprio Deus salvar essa pessoa, o próprio Deus chamá-la para a sua família, o próprio Deus colocar nela o seu Espírito Santo, de tal forma que aquela pessoa passa a crer em Jesus Cristo, passa a ter Jesus Cristo como seu Senhor. Antes de tudo, isso é uma operação externa, uma operação divina. Quem nos transforma em filhos, quem nos transforma em salvos, em cristãos, é Deus. A gente não pode fazer isso sozinho. Mas se Deus de fato nos transformou, se de fato hoje você, por causa de Deus, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, crê que aquele sacrifício naquela cruz é suficiente para pagar todos os seus pecados e te restituir a comunhão com Deus, de tal forma que você já tem em partes a vida eterna e um dia terá ela plenamente quando Jesus voltar para te buscar toda a igreja. Então espera-se normalmente que você demonstre isso de alguma forma, porque espera-se de uma macieira que ela dê maçãs, de um limoeiro que ele dê limões, de um filho de Deus que ele faça boas obras. Afinal, o que Efésios 2 e 10 nos diz, Maria? Efésios 2 e 10, lê pra gente, por favor. Dois e 10. Na verdade, lê do 8 até o 10. 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, antemão, preparou para que andássemos nelas. Esse versículo aqui é essencial para a gente entender o papel das boas obras na vida dos cristãos, porque há de fato pessoas e religiões que entendem que boas obras são a causa da salvação, né? Então, por exemplo, o Espiritismo diz muito claramente que agora eu vou ter que falar mais alto ainda. Mas, não, tá bom. Só liga junto? Que absurdo.
Aguenta aí, são só alguns minutos de calor. Mas foi bom. Vamos lá então. Esses 3 versículos que a Maria leu, de novo, são muito importantes para que a gente entenda o papel das boas obras na vida cristã. De novo, muitas pessoas e religiões entendem que as boas obras são a causa da salvação, né? Então eu vivo uma vida legal, uma vida de ajuda ao próximo, uma vida de filantropia, de distribuir sopas e de fazer o bem sem olhar a quem, etc, etc. E isso causa a minha salvação. Isso faz Deus me olhar com bons olhos e eu sou salvo. Isso muitas religiões dizem escancaradamente. Mas o que a Bíblia está dizendo é que, na verdade, não é por causa das boas obras que nós somos salvos, porque não há nada que a gente possa fazer para alcançar a salvação. Na verdade, nós somos salvos pela boa obra de Jesus Cristo, por aquela morte naquela cruz, por acreditar nele. Mas a partir do momento que a gente crê, as boas obras entram então na nossa vida. Elas não são então causa da nossa salvação, mas passam a ser consequência, evidência da nossa salvação. Elas passam a andar juntos na nossa vida. O versículo 10 diz muito claramente: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o objetivo da vida de um cristão, o objetivo da salvação que Deus dá ao seu povo, é que eles vivam boas obras, é que eles vivam dignamente, é que eles vivam para a glória de Deus, fazendo boas coisas, expressando como Deus é bom em cada ato, gesto, pensamento. E Deus preparou esse tipo de vida para os seus filhos. Portanto, é de se esperar que os seus filhos vivam esse tipo de vida. Então, eu espero que esteja muito claro para vocês essa ideia de que se nós dizemos que nós somos uma macieira, se espera que saiam maçãs de nós. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, se espera que frutifique da nossa vida obras dignas de um filho de Deus. Boas obras que glorifiquem a Deus, que atestem quanto Deus é significativo para as nossas vidas, etc, etc. É por isso que um exercício muito importante para a nossa espiritualidade é analisar os nossos frutos. Paulo diz lá em 2 Coríntios 13, 5, vamos ler, que eu vou esquecer do texto perfeito, não precisa chegar lá não, eu leio aqui rapidinho. 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Paulo está sugerindo aqui que a gente se examine, que a gente coloque a gente mesmo à prova. Essa é uma atividade, um exercício que eu tenho muita dúvida de quantas pessoas realmente fazem isso, né? Pense aí, você e as pessoas que você conhece, quantas pessoas você imagina que finalizam um dia, ou uma semana, ou um mês, fazendo um retrospecto da sua vida, olhando para aquilo que ela tem feito, para aquilo que ela tem pensado, para aquilo que ela tem sentido, para analisar de verdade como ela tem vivido, quem ela realmente é. É um exercício realmente, talvez muito raro, né? E principalmente nos dias de hoje. Mas não deveria ser e não poderia ser, principalmente no meio cristão. Paulo está dizendo, coloquem vocês mesmos à prova. O que ele está dizendo em outras palavras analisem a sua vida, e uma das formas da gente fazer isso é analisando os nossos frutos. Por isso eu queria dar aqui agora para vocês, depois dessa monstruosa introdução, 8 tipos de frutos que necessariamente um cristão tem que ter. E obviamente, se a gente pensar lá na parábola que a gente leu de Lucas 13, isso não quer dizer que um cristão recebeu a Cristo como seu Salvador e ele já vai ter isso no outro dia, no mesmo dia. Obviamente há um tempo de maturação, há um tempo para que os frutos comecem a aparecer, e esse tempo inclusive difere de uma pessoa para outra, mas é impossível que uma pessoa que viva uma vida cristã, que viva sendo filho de Deus, não dê em alguma medida esses frutos. E é importante a gente tê-los em mente, porque então a gente pode olhar para a nossa vida e pensar, caramba, eu estou dando esses frutos mesmo? A gente vai falar então de 8 frutos, mas antes, mais 2 ressalvas importantes. Primeiro, tudo isso que eu disse não quer dizer que alguém que viva uma vida perfeita, uma vida de boas obras, é necessariamente um filho de Deus. O que eu quero dizer antes
é que se você é um filho de Deus, você tem que viver um tipo de vida como essa que a gente vai listar já já, com esse tipo de frutos. Mas isso não quer necessariamente dizer que, com toda certeza, alguém que dê determinados frutos, que tenha uma aparência de piedade, de boa gente, seja um crente. Porque, no fim das contas, quem sabe se aquela pessoa é crente ou não, filho de Deus ou não, é o próprio Deus. No fim das contas, a gente pode até olhar para o exterior, mas é Deus que olha para o nosso interior. Então, pode ser que na superfície, no externo, muitas pessoas vivam uma vida com uma aparência de piedade, com uma aparência de boas obras, mas no fim das contas, isso é só um esforço humano que não vai levar a nada. Isso leva à segunda ressalva. Se a gente é de verdade filho de Deus, esses frutos que a gente vai listar aqui agora, esses 8 frutos, essas evidências, elas são evidências do Espírito. Quando Paulo fala lá do fruto do Espírito em Gálatas 5:22, ele fala que o fruto é do Espírito. Ele fala, portanto, que aquelas boas obras, aquelas virtudes, paciência, longanimidade, domínio próprio, fé, amor, elas são geradas pelo Espírito. Portanto, por mais que a gente veja alguém, por mais que você conheça alguém que tem uma vida maravilhosa, exemplar, sem qualquer erro à sua vista, Deus sabe se aquelas boas obras, se aquele tipo de vida provém dele, do próprio Deus, ou se é só um esforço externo daquela pessoa por ser alguém melhor, por fazer boas coisas, por querer se sentir justificado diante de Deus. Só Deus sabe disso. Então, antes de você querer pegar esses frutos aqui para analisar a vida dos outros, o importante é que a gente pegue e analise a nossa própria vida. Porque, de novo, no fundo, quem sabe, no final das contas, da vida de cada um é Deus. Do nosso interior, do nosso coração é Deus. Então que a gente use esses testes aqui agora, esses frutos, para analisar a nossa vida. E o primeiro fruto que se espera da vida de alguém que é filho de Deus é que ele tenha uma mente renovada. 1 Coríntios 2:16, a Selene vai ler para a gente. Pois quem conheceu a mente do Senhor... É isso. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O foco é nessa última parte do versículo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Se alguém se diz filho de Deus, ele precisa, como a gente já disse, deixar de lado tudo aquilo que ele acha correto, deixar de lado tudo aquilo que ele acha bom, tudo aquilo que ele acha belo, tudo aquilo que ele acha verdadeiro, e tomar como certo, como bom, como verdadeiro, como belo, aquilo que Deus diz que é. Portanto, a mente de alguém que é filho de Deus precisa ser totalmente renovada, precisa ser totalmente diferente de todas as outras mentes dos homens. Isso não quer dizer, não entendam isso como, a gente é melhor, um filho de Deus é alguém melhor. A ideia aqui agora não é essa. A ideia é que não há como alguém ser filho de Deus e continuar tendo pensamentos estranhos aos de Deus. Por exemplo, muito claramente na Bíblia, algumas coisas são erradas, e talvez isso choque muita gente, mas digamos algumas. Aborto é algo claramente errado. Homossexualidade ou homossexualismo é algo claramente errado. A mente de alguém que se diz filho de Deus precisa entender que essas coisas são erradas, precisa entender que Deus as considera erradas, mas precisa entender também que todas as pessoas precisam ser amadas. O que a gente vê aí hoje, por exemplo, é pessoas que se dizem cristãs, que declaram homossexualidade está errado, aborto está errado, e nos seus discursos e nas suas atitudes imprimem uma aparência de ódio em relação aos demais. Ora, mas isso também é estranho, isso também é esquisito, a linguagem, a ideia e ao caráter de Deus. Porque se alguém é filho de Deus, ele precisa pensar e entender que todos os homens são feitos à imagem de Deus
que todos os homens em algum sentido são meus irmãos, que em algum sentido a gente é tudo igual, que ninguém é melhor do que ninguém e que, portanto, eu preciso amar ao próximo, eu preciso amar aqueles a quem Deus também ama, eu preciso amar porque Deus amou a mim, que sou um pecador, um miserável. Então essas ideias todas que são muito estranhas ao mundo, à mentalidade racional, natural do homem, elas precisam ser a ideia de alguém que se diz filho de Deus. Então, de novo, é muito estranho alguém que diga claramente que o homossexualismo não é problema. É muito estranho entender essa pessoa como um filho de Deus, ou que o aborto não é um problema. Mas também é estranho entender alguém que diz que essas coisas são erradas, mas que trata aqueles que pensam diferente ou que agem dessas formas com ódio. É preciso que alguém que se diz filho de Deus tenha uma mentalidade totalmente transformada pelo amor de Deus e que, portanto, entenda as coisas erradas como coisas erradas, mas as trate com amor, com compaixão. Esse é um dos primeiros sinais, dos primeiros frutos, das primeiras evidências de que alguém é um filho de Deus. Ele tem a mente de Cristo. E onde eu encontro a mente de Cristo? O que Cristo pensa sobre as coisas? Está na Bíblia. Segundo fruto, eu vou ler os primeiros versos de Salmo, do primeiro Salmo da Bíblia, Salmo 1, que é muito bonito, e diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui o foco: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Se alguém de fato é filho de Deus, ele tem o desejo de ler, de meditar, de entender a Bíblia. E ele tem prazer na Bíblia. É totalmente estranho ao cristianismo que alguém se diga filho de Deus, tenha capacidade e oportunidade de ler, de estudar a Bíblia e não o faça. É totalmente estranho. Obviamente não se espera de ninguém uma atitude forçada de ler a Bíblia por ler. Se espera um desejo pela leitura, se espera você olhar para a Bíblia e ver ali as maiores delícias que alguém pode colher nessa terra. Tem uma pregação do pastor John Piper que ele, falando sobre a Bíblia, ele fala justamente sobre essa ideia pós-moderna e esse pensamento, sentimento carnal do homem, de que tem muita dificuldade de ler a Bíblia, né? Que acha a Bíblia chata, acha aqueles textos do Antigo Testamento estranhos à nossa realidade. Aí ele pega e diz o seguinte: Avatar é chato, a Bíblia não. E obviamente, mesmo que você goste de Avatar, o que ele está querendo dizer é que comparativamente você não pode encontrar mais prazer nas coisas do mundo, no entretenimento do mundo, do que na palavra de Deus. Um filho de Deus não pode imaginar que haja mais prazer, haja mais sabor em qualquer outra coisa que não nas palavras do seu pai. Imagine só um exemplo: você tem um pai e prefere fazer qualquer outra coisa, acha qualquer outra coisa mais interessante do que ouvir o seu pai falar, do que a tonalidade da voz do seu pai, do que a forma como seu pai te traz para perto e te dá uma repreensão, te dá uma lição. Isso é totalmente estranho para qualquer pessoa no que se refere à nossa vida familiar aqui na terra. Isso é também verdade quanto à nossa vida espiritual. Se espera de um filho de Deus que ele deseje meditar, entender o que Deus revelou de si mesmo e tenha prazer na lei do Senhor. Esse é o segundo fruto. Terceiro, também um desejo de orar. Atos 9, 10 e 11. A Selene vai ler para a gente. Um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. É engraçado que isso aqui acontece logo depois da conversão espantosa de Paulo no caminho de Damasco, né?
onde ele encontra o próprio Jesus o encontra, né? E é muito comum, é muito normal se esperar, assim como no que se refere ao item anterior, que alguém que se chame, que se ache, que se entenda, que se veja e que de fato é um filho de Deus, queira conversar com seu pai, queira entender aquilo que ele não entende, queira contar sobre as aflições, sobre as angústias, sobre os problemas. É assim na nossa vida familiar. Eu preciso dos meus pais para contar os meus piores problemas, as minhas dúvidas. Assim é e precisa ser também na nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. Eu preciso conversar com Deus porque há muitas coisas que eu não entendo. Eu preciso conversar com Deus porque há muitos problemas na minha vida. Eu preciso conversar com Deus porque não há prazer maior do que estar com Deus. Então, e outra, eu preciso conversar com Deus por causa da minha necessidade. Esse é um caso muito visível de alguém que tinha uma enorme necessidade de entender coisas, de mudar totalmente a sua mente. Paulo tinha acabado de ser colocado diante do próprio Deus e de ter todos os seus conceitos anteriores confrontados, tudo aquilo que ele achava certo agora se mostrava falso. Ele precisava entender essas coisas, ele precisava de Deus, ele sentia essa dependência. O que ele fez foi orar. E é isso que a gente vê os cristãos fazendo ao longo da Bíblia, orando. Paulo diz, orai sem cessar, pois essa é a vontade de Deus, porque Deus sabe que a gente precisa dele, Deus sabe que a gente tem muitas necessidades, Deus sabe que a gente tem muito problema, Deus sabe que a gente não entende um monte de coisa, e Deus sabe que não pode haver prazer maior do que aquele de estar com ele. Ele sabe que ele é a maior preciosidade que há, portanto ele deseja que a gente esteja com ele, que a gente fale com ele, que a gente o busque, porque assim, e só assim, buscando a Deus, é que a gente vai ser plenamente satisfeito, é que a gente vai encontrar satisfação nessa vida. Portanto, Deus deseja isso da gente e a gente precisa, como filhos de Deus, orar. Esse é mais um fruto, um desejo natural de falar com Deus, de orar. Isso é um mandamento também. Além de ser um mandamento. Assim como a leitura bíblica, né? O fato, a gente vai falar disso depois, é que os mandamentos, todos os mandamentos de Deus, que continuam sendo mandamentos, eles podem ser cumpridos de duas formas. De uma forma externa, compulsória, eu vou lá e leio a Bíblia de qualquer jeito, ou com um coração desejoso de fazer aquilo. Os mandamentos de Deus podem ser pesarosos para mim, ou podem não ser pesarosos, podem ser motivo de gratidão, pode ser uma delícia para mim realizar os mandamentos de Deus. O fato é que aqueles que só os filhos de Deus de fato podem realizar os mandamentos de Deus sem que aquilo seja pesado para eles. A gente vai ler inclusive um versículo que fala sobre isso, ou dá uma ideia sobre isso já. Quarto fruto, Romanos 6, 20 e 21. Maria vai ler isso para a gente. Bem alto, bem intensamente. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque a fim dela é a morte. Vai ficar mais fácil? Porque quando eram servos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto tinham, então, das coisas de que agora vos envergonham? Porque o fim delas é a morte. O que Paulo está dizendo aqui agora, e é o nosso quarto fruto que se espera de um filho de Deus, de um discípulo de Cristo, de um crente, é que ele tem uma tristeza e uma vergonha imensa pelo seu pecado e por sua antiga vida. Há duas coisas aqui. Se você é um filho de Deus, obviamente você foi transformado, você é uma nova criatura e você tinha uma vida antes dessa que é totalmente pecaminosa, é totalmente nojenta aos olhos de Deus. E você precisa odiá-la, você precisa se envergonhar dela. É muito comum a gente ver, inclusive eu já conversei isso uma vez com o Robson,
Não estou falando que ele é o exemplo, não. Estou só falando que a gente teve essa conversa uma vez de como, infelizmente, é comum pessoas que se dizem cristãs e que se orgulham de coisas pecaminosas que elas faziam antigamente, né? O que se espera de um cristão é que ele se envergonhe daquilo que ele fazia antigamente, que era errado, que era vergonhoso, que era pecaminoso. Assim como, mesmo sendo cristão, se espera que você se envergonhe e se entristeça com o pecado que você ainda comete. Você não mais vive no pecado se você é um filho de Deus, mas você ainda comete o pecado. O pecado deixará de existir, deixará de habitar em você quando Cristo voltar, mas ele ainda está aí. Você precisa sentir, você precisa ser sensível ao nojo, a podridão, a feiura que é afrontar Deus, a santidade de Deus pecando, porque cada pecado é uma rejeição a Deus, cada pecado é a gente preferir satisfazer o nosso próprio ego com coisas que a gente acha boas, ao invés de satisfazer a nossa alma com o próprio Deus. Isso é a pior coisa que existe. O pecado, a gente precisa se entristecer com ele, porque ele afronta não simplesmente e primeiramente o outro, mas acima de tudo Deus, como o próprio Davi, que tinha pecado contra tanta gente, né? Naquele caso de ter colocado Urias, né? na frente da batalha para ficar com a esposa dele. Ele pecou contra Urias, ele pecou contra Batseba, pecou contra o povo, mas ele, ao confessar a Deus o seu pecado, diz: contra ti eu pequei, porque ele sabia que o pecado, antes de tudo, acima de tudo, essencialmente, é um pecado contra Deus, é um erro contra Deus, é um desvio contra o caráter de Deus. A gente precisa se envergonhar do nosso pecado diariamente. Esse é o quarto fruto. O quinto, que tem muito a ver com ele, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 7, 8. Vou pedir para o pastor ler para a gente. 1 Tessalonicenses 4, 7, 8.